Havia sangue sob a agulha quando a puxei. Meus dedos tremiam, segurando aquele pedaço de prata negra de 10 centímetros, coberto com uma gosma verde que cheirava a morte e veneno. E o grito. Deus! O grito daquele filhote pequeno quando a agulha finalmente saiu de sua coluna onde estava enterrada há anos, rasgando carne, envenenando sangue, causando dor a cada respiração que ele tomava. Mas não foi o horror da agulha que me quebrou naquele momento. Foi o alívio nos olhos dourados do lobinho quando ele finalmente parou de sentir aquela tortura constante. Foi o jeito que ele se enrolou no meu colo, tremendo não de medo, mas de gratidão pura. E foi a certeza visceral, impossível de ignorar, que explodiu no meu peito quando o toquei pela primeira vez. Esse filhote era meu, não no sentido de propriedade, no sentido de sangue, de alma, de um vínculo tão profundo que meu corpo reconheceu antes da minha mente conseguir processar. Eu era a mãe dele. Eu sabia disso com cada célula do meu ser, mesmo não tendo memória de tê-lo carregado, mesmo não entendendo como isso era possível. E quando o rei Robert Ironheart entrou naquele quarto, viu o sangue nas minhas mãos e a agulha que eu segurava, ele não viu salvação. Ele viu traição, porque alguém havia apagado a verdade da mente dele também. Alguém havia feito ambos esquecerem que uma vez fomos tudo um para o outro. Prendam-na. Sua voz era ferro frio. Ela tentou matar meu filho. E enquanto guardas me arrastavam para longe do meu bebê chorando, enquanto eu gritava a verdade que ninguém conseguia ouvir, eu jurei uma coisa. Eu descobriria quem fez isso, quem nos separou, quem torturou minha criança por anos. E eu os destruiria. Se você quer saber como uma simples empregada descobriu que era mãe de um príncipe esquecido, como ela quebrou magia negra e salvou não apenas seu filho, mas o rei que havia perdido a lembrança de amá-la, deixe seu like e inscreva-se no canal. Me conte, de onde você é? Deixe nos comentários. Venha comigo. Essa história é minha, mas agora é sua também. Deixa eu te levar para o começo. Para o dia em que cheguei à fortaleza Ironheart e vi, pela primeira vez, o filho que meu coração nunca esqueceu. A fortaleza Ironheart se erguia contra o céu cinzento como uma cicatriz na paisagem. Pedra negra, torres de ferro, muralhas tão altas que bloqueavam o sol. Não era um castelo. Era uma prisão disfarçada de símbolo de poder. E eu estava prestes a entrar nela como a empregada mais nova e mais descartável. O vazio no meu peito pulsava enquanto a carroça passava pelos portões. Aquele vazio estava comigo há tanto tempo que eu havia parado de questionar. Era como um buraco onde algo precioso deveria estar, mas eu não conseguia lembrar o quê. Apenas sabia que doía, especialmente à noite, quando sonhava com choro de bebê que nunca conseguia alcançar. Primeira vez em Ironheart, a governanta, Sra. Petra, perguntou ao meu lado. Ela era uma mulher dura, toda ângulos afiados e olhos que julgavam antes de conhecer. Então deixe-me ser clara. Há regras. A primeira. Nunca, jamais, vá ao 3º andar da ala leste. É lá que fica o quarto do príncipe. O príncipe Joel? Eu havia ouvido histórias. Sussurros nas vilas sobre o herdeiro Ironheart que nasceu amaldiçoado. Algumas pessoas diziam que ele era um monstro. Outras, que estava tão doente que não conseguia nem se transformar em humano. Não pronuncie esse nome levianamente. Petra sibilou. O menino é delicado. O rei não permite que ninguém além da consorte Lady Mariana e do médico o vejam. Todas as outras empregadas que tentaram cuidar dele fugiram apavoradas ou foram mandadas embora. Algo apertou no meu peito. Não medo. Preocupação. Por que fugiram? Porque o príncipe é um monstro. Petra disse sem emoção. Preso em forma de lobo há anos. Ele rosna, morde, não deixa ninguém se aproximar. E o cheiro? Ela fez uma careta. O quarto dele fede a doença e morte. Nenhuma quantidade de limpeza muda isso. Doença e morte. Meu coração acelerou. Uma criança vivendo em tal miséria. E o rei não faz nada? O rei Robert tentou tudo. Petra respondeu. Curandeiros dos 4 cantos do reino. Magos. Até sacerdotes antigos. Nada funcionou. Então ele desistiu. Alguns dizem que o príncipe é punição pelos pecados de Ironheart.
Outros acreditam que é sabotagem de alcateias rivais. Ela me olhou com algo parecido com pena. De qualquer forma, você não precisa se preocupar. Sua função é limpar os aposentos dos convidados e ajudar nas cozinhas, longe do terror do terceiro andar. Mas eu não conseguia parar de pensar naquilo. Uma criança sozinha, sofrendo. O vazio no meu peito pulsou mais forte, como se tentasse me dizer algo que minha mente consciente não conseguia acessar. Os primeiros 3 dias foram exaustivos. Acordar antes do amanhecer, esfregar pisos de pedra até meus joelhos sangrarem, servir banquetes onde eu era invisível. Mas todas as noites, enquanto deitava no catre duro do dormitório das empregadas, eu ouvia um som distante, abafado pela distância e paredes grossas, mas inconfundível. Choro. Não choro humano. Ganidos aflitos de um filhote em agonia. E meu corpo reagia de formas que eu não entendia. Meu peito doía. Minhas mãos formigavam com urgência de segurar, confortar, curar. Eu acordava com lágrimas no rosto, sem saber por que estava chorando. Na 4ª noite não consegui mais suportar. Esperei até a troca da guarda da meia-noite, quando os corredores ficavam mais vazios. Então me escorreguei do dormitório e subi as escadas de serviço. Meu coração batia tão forte que achei que todos no castelo conseguiriam ouvir. Mas algo maior que o medo me impulsionava. Uma necessidade tão visceral que era impossível ignorar. O terceiro andar da ala leste era diferente do resto do castelo. Mais escuro, mais frio. As tochas nas paredes queimavam com chamas fracas, lançando sombras que pareciam ter vida própria. E o cheiro? Petra estava certa. Havia algo podre no ar. Não apenas sujeira, mas doença. Desespero. Uma porta ao fim do corredor estava levemente entreaberta. Luz fraca vazava pela fresta. E dali vinha o som. Ganidos baixos, contínuos, de dor que não tinha fim. Eu deveria voltar. Deveria obedecer às regras. Mas meus pés se moveram sozinhos, carregando-me até aquela porta. Minhas mãos tocaram a madeira, e por um segundo senti calor, como se algo do outro lado reconhecesse minha presença. Empurrei a porta aberta e entrei. O quarto era uma tragédia. Móveis caros cobertos de poeira, cortinas rasgadas, brinquedos quebrados espalhados pelo chão como pequenos corpos. E no canto mais escuro, encolhido em um monte de cobertores sujos, estava ele, um lobinho. Pequeno demais para a idade que deveria ter. Seu pelo, que deveria ser prateado e brilhante como a linhagem Ironheart, era cinza opaco, emaranhado com nós e manchas. Suas costelas eram visíveis sob a pele. E seus olhos, quando ele ergueu a cabeça para me olhar, vi dor antiga nesses olhos dourados. Dor e cansaço de viver. Meu mundo inclinou. Esse filhote. Eu conhecia esse filhote. Não com minha mente, mas com meu sangue, com meu coração, com cada parte de mim que havia estado vazia por tanto tempo. Olá, pequeno. Minha voz saiu como um sussurro quebrado. Lágrimas já escorriam pelo meu rosto sem que eu percebesse. Eu não sei porquê, mas preciso ajudá-lo. Ele rosnou. Um som fraco, mais hábito que ameaça real. Suas presas pequenas apareceram, mas mesmo esse movimento pareceu causar dor. Eu deveria ter medo. Qualquer pessoa sensata teria. Mas em vez disso, me ajoelhei no chão sujo e estendi minha mão, palma aberta. Não ameaçadora, apenas presente. Está tudo bem, sussurrei. Eu não vou machucar você, prometo. O lobinho me observou. Seu nariz se moveu, farejando o ar. E então algo extraordinário aconteceu. Sua postura agressiva desmoronou. O rosnado morreu em sua garganta. E ele começou a rastejar em minha direção. Cada movimento era claramente doloroso. Sua pata traseira esquerda arrastava. Sua respiração saía em ofegos curtos. Mas ele continuou até que seu focinho tocou minha mão estendida. O mundo explodiu em luz. Não literalmente, mas foi o que pareceu. Calor inundou meu peito, preenchendo aquele vazio horrível que eu carregava há tanto tempo. E com o calor veio conhecimento. Reconhecimento. Memórias que não eram memórias, mas certezas viscerais. Esse filhote era meu filho. Eu o carreguei. Dei a luz a ele. Amamentei. Ninou. Amei com cada célula do meu ser. E então
Então algo aconteceu. Algo me foi tirado, apagado. Mas o vínculo de sangue não podia ser completamente destruído, apenas enterrado. Joel. Seu nome saiu dos meus lábios como oração. Meu bebê, meu menino, o lobinho, Joel, gemeu. Não de dor, mas de reconhecimento. Ele se arrastou para o meu colo, seu corpo pequeno tremendo violentamente. E pela primeira vez em anos, provavelmente, ele parou de resistir. Parou de lutar. Apenas se permitiu ser segurado. Eu o embalei, lágrimas caindo livremente, molhando seu pelo sujo. Meu filho. Meu bebê estava aqui, vivo, mas sofrendo de formas que eu não conseguia compreender. O que fizeram com você? Sussurrei, minhas mãos começando a acariciar seu pelo gentilmente. Era então que senti. Sob o pelo emaranhado, havia algo errado. Nós. Muitos nós. Mas um em particular, na base de sua coluna, parecia diferente. Mais duro. Mais artificial. Joel gemeu quando meus dedos tocaram aquele ponto. Não um ganido, mas um som de dor profunda que me partiu. Shh, shh. Murmurei, mas minhas mãos não pararam de investigar. Precisava saber. Precisava entender por que meu filho estava preso nessa forma. Por que ele sofria tanto. E então meus dedos encontraram. Algo fino e duro, enterrado sob a pele. Algo que não deveria estar ali. Metal. Meu sangue congelou. Com cuidado extremo, comecei a separar o pelo ao redor do ponto. E vi. A ponta de algo prateado, mal visível, mas definitivamente ali. Enterrado na carne do meu filho. Prata. Lobos eram vulneráveis à prata. Queimava, envenenava, causava agonia. E havia prata dentro do meu bebê, tocando sua espinha. Raiva explodiu dentro de mim. Uma fúria tão intensa que fez minha visão turva. Alguém fez isso. Alguém colocou isso nele. Propositalmente. Para causar dor. Para mantê-lo preso. Para torturá-lo a cada segundo de cada dia. Vou tirar. Prometi. Minha voz saindo como rosnado próprio. Vai doer, meu amor. Vai doer muito. Mas depois você vai se sentir melhor. Eu prometo. Joel me olhou com aqueles olhos dourados cheios de dor, e eu vi confiança. Ele não entendia minhas palavras, mas entendia minha intenção. E ele confiava em mim do jeito que apenas uma criança confia em sua mãe. Com mãos trêmulas comecei a trabalhar, separando mais pelo, expondo mais da horrível coisa enterrada nele. E então, com um puxão firme mas cuidadoso, comecei a puxar. Joel gritou, um som que rasgou minha alma, mas eu não parei. Não podia parar, porque deixar isso dentro dele era pior que a dor momentânea de removê-lo. A agulha saiu centímetro por centímetro. 10 centímetros de prata negra, coberta com gosma verde que cheirava a veneno e morte. Acônito. Eu reconheci o cheiro. Uma planta mortal para lobos, usada para matar ou incapacitar. Quando a última ponta saiu, levando consigo um jorro de sangue e pus, Joel desabou no meu colo. Mas o grito havia parado. E pela primeira vez desde que entrei naquele quarto, vi seus ombros relaxarem. A tensão constante, a dor persistente que moldava cada movimento dele, desapareceu. Ele suspirou. Um suspiro longo e profundo de alívio puro. Acabou. Chorei, abraçando-o contra meu peito. Acabou, meu bebê. Nunca mais. Eu prometo. Nunca mais vou deixar alguém machucá-lo. Foi quando ouvi passos no corredor. Rápidos. Múltiplos. E então a porta explodiu aberta. Lady Mariana entrou primeiro. Ela era linda de uma forma fria, cabelos negros, olhos verdes como gelo, vestida em seda vermelha que parecia sangue. E quando viu a agulha na minha mão e o sangue nos pelos de Joel, seu rosto mudou de surpresa para algo mais calculado. Guardas! Ela gritou, sua voz ecoando pelo corredor. A serva tentou matar o príncipe. Prendam-na. Não! Gritei. Eu estava ajudando. Havia uma agulha nele, olhe. Mas ninguém estava ouvindo. Guardas inundaram o quarto. Mãos ásperas me arrancaram de Joel, que ganhou e tentou me seguir, mas estava fraco demais. Tentei lutar, tentei explicar, mas era inútil. E então ele entrou. O rei Robert Ironheart. Ele era exatamente como as histórias descreviam. Massivo, feito de músculos e poder bruto.
Armadura negra sobre um corpo que parecia esculpido para a guerra. E seus olhos, olhos dourados que deveriam me fazer lembrar de Joel, mas em vez disso, ardiam com fúria fria. Ele olhou para mim, para o sangue nas minhas mãos, para a agulha que eu ainda segurava, e para Joel, tremendo e sangrando no chão. O que você fez? Sua voz era baixa, mortal. Eu salvei ele, gritei. Havia uma agulha de prata enterrada na coluna dele. Olhe, está aqui. Pode ver o veneno. Silêncio. A palavra cortou como lâmina. Ele se virou para Mariana. Como ela entrou aqui? Não sei, meu rei. Mariana disse, e havia lágrimas falsas perfeitas em seus olhos. Eu vim verificar o príncipe e encontrei ela, machucando ele, tentando... Ela soluçou. Tentando matá-lo. Não, eu gritei. Ela está mentindo. Pergunte a Joel. Ele sabe. Ele... Mas Joel não podia falar. Tudo o que ele podia fazer era ganir e tentar chegar até mim, sua mãe, enquanto guardas me seguravam. Robert olhou para o filho, para o sangue, para a agulha, e então de volta para mim, e viu o momento em que ele decidiu. O momento em que a magia que nublava sua mente venceu qualquer possibilidade de verdade. Levem-na para as masmorras, ele ordenou, e garantam que ela nunca mais se aproxime do meu filho. Não! Meu grito ecoou enquanto me arrastavam. Robert, olhe para mim. Você me conhece. Você... Mas ele já havia virado as costas. E enquanto as portas das masmorras se fechavam atrás de mim, tudo o que eu conseguia ouvir eram os ganidos desesperados de Joel, chamando pela mãe que finalmente havia encontrado, apenas para ser arrancada dele novamente. As masmorras de Ironheart eram tudo o que eu esperava, e pior. Pedra úmida que escorria mofo, frio penetrante que entrava nos ossos e correntes de ferro pesadas o suficiente para fazer meus pulsos sangrarem. Mas a dor física era nada comparada a outra coisa. Eu conseguia sentir Joel. Não fisicamente. Não através de portas e paredes e distância. Mas em algum lugar profundo dentro de mim, havia uma conexão que pulsava com cada batida do meu coração. E através dessa conexão, sentia sua confusão, seu medo, sua dor quando alguém, provavelmente Mariana, limpou o ferimento que eu havia deixado, mas não com gentileza, com brusquidão, com raiva. Para! Sussurrei para o vazio da cela, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Por favor, para de machucá-lo. Mas ninguém podia me ouvir. E mesmo que pudessem, por que acreditariam? Eu era a serva louca que supostamente tentou matar o príncipe. Não uma mãe desesperada sentindo cada momento de sofrimento do filho através de um vínculo que nem deveria existir. Horas se passaram. Ou talvez dias. Tempo perdia significado na escuridão. Tudo o que existia era a dor pulsante nos meus pulsos, o frio que fazia meus dentes baterem, e aquela conexão persistente com Joel que me dizia que ele estava vivo, mas longe demais para eu alcançar. Até que algo mudou. Começou como calor no centro do meu peito. Não o calor suave de um sentimento, mas calor literal, como se alguém tivesse acendido uma chama sob minha pele. Cresceu, se espalhou, percorreu minhas veias como fogo líquido que não queimava, mas transformava. Poder. Eu podia sentir. Poder antigo despertando de um sono tão profundo que eu havia esquecido que existia. Não apenas força física, mas algo mais fundamental. A capacidade de conectar, de vincular, de compartilhar vida entre almas. Uma vinculadora. A palavra ecoou na minha mente como memória distante. Vinculadoras eram raras, quase extintas. Ômegas com a capacidade de fortalecer alcateias inteiras através de ligações empáticas. De curar feridas que remédios não alcançavam. De criar laços inquebráveis entre companheiros. E alguém havia apagado isso de mim. Havia suprimido minha natureza, enterrado minhas memórias e me transformado em uma casca vazia. Mas tocar Joel, meu filho, meu sangue, havia quebrado os selos. E agora o poder voltava como maré após a tempestade. As correntes ao redor dos meus pulsos começaram a aquecer. Não estavam queimando minha pele. Estavam derretendo. O ferro, forjado para segurar lobos, não podia conter uma vinculadora totalmente desperta.
Metal gemeu, estalou e então se partiu. Eu caí de joelhos, ofegante, livre pela primeira vez desde que me jogaram aqui. Mas liberdade das correntes não era a liberdade da masmorra. A porta de ferro ainda estava trancada. Guardas ainda patrulhavam lá fora. E eu ainda era uma criminosa condenada aos olhos de todos. Mas eu não me importava. Tudo o que importava era Joel e descobrir a verdade. Foquei no vínculo que nos conectava, usando-o como bússola. Através da conexão, podia sentir sua localização. Ainda no terceiro andar, ainda sozinho. Mas algo mais. Havia outra presença perto dele. Uma presença fria, calculista, que fazia minha pele arrepiar mesmo à distância. Mariana. A mulher que havia gritado que eu tentei matar Joel. A mulher que agora percebi havia reagido rápido demais. Conveniente demais. Como se estivesse esperando ser pega. Ou esperando pegar alguém. Raiva explodiu no meu peito. Não a raiva quente e irracional, mas fúria gelada e focada. Porque de repente tudo fazia sentido. A agulha não apareceu ali sozinha. Alguém a colocou. Alguém manteve Joel doente e preso por anos. E alguém tentou me incriminar no segundo que descobri o veneno. Mariana. Precisava sair daqui. Precisava provar a verdade. E mais importante, precisava proteger meu filho antes que ela decidisse que testemunhas, mesmo testemunhas silenciosas de 4 anos, eram inconvenientes demais para manter vivas. A porta da masmorra era sólida, mas as dobradiças estavam velhas, enferrujadas. Usei o poder recém-despertado para sentir as fraquezas no metal. Então, com força que não sabia que possuía, empurrei. A porta cedeu com um rangido alto demais. Guardas certamente ouviriam, mas não havia outro caminho. Saí correndo para o corredor de pedra, meus pés descalços silenciosos contra o chão frio. Vozes ecoaram à frente. Passos pesados se aproximando. Sem opções, me escondi em uma alcova escura, pressionando meu corpo contra a parede úmida e rezando para que a escuridão fosse suficiente. 2 guardas passaram, suas tochas lançando sombras dançantes. Acha que ela realmente tentou matar o príncipe? Um perguntou. Não sei, o outro respondeu. Mas vi algo estranho. Depois que a levaram, Lady Mariana voltou ao quarto do príncipe. E ouvi o filhote ganindo, como se alguém estivesse machucando ele. Talvez estivesse limpando o ferimento que a serva fez. Talvez. Mas havia dúvida na voz do guarda. Ou talvez... Olha, não repita isso, mas sempre achei estranho. O príncipe só piorou depois que Lady Mariana se tornou consorte. Antes ele tinha dias bons. Mas agora, apenas sofrimento. Está sugerindo que a consorte do rei... Não estou sugerindo nada. O primeiro guarda disse rapidamente. Apenas observando. E me perguntando por que o rei não vê o que é óbvio para o resto de nós. Eles se afastaram. Suas vozes desvanecendo. E eu fiquei ali, coração trovejando. Havia outros que suspeitavam. Outros que viam as coincidências. Mas ninguém ousava falar contra a consorte do rei. Especialmente quando o próprio rei parecia cego. Cego. Ou enfeitiçado. A realização me atingiu como soco. Claro. Mariana não era apenas cruel. Ela era bruxa. Tinha que ser. Apenas magia explicaria por que Robert não via a verdade. Por que suas memórias de mim, se ele alguma vez me conheceu, haviam desaparecido. Por que ele aceitava as mentiras dela sem questionar. Precisava de prova. Evidência que nem magia poderia negar. Me movi através das sombras como fantasma, evitando guardas, seguindo instinto e memórias fragmentadas que começavam a retornar. Conhecia este castelo. Não bem, mas o suficiente. Tinha estado aqui antes, nos dias antes do esquecimento. A ala dos médicos ficava no 2º andar, acessível através de uma escada de serviço, que raramente era usada à noite. Os aposentos do antigo médico real, aquele que servira antes de Mariana trazer seu próprio curandeiro, estavam abandonados há meses. Mas se havia registros, estariam lá. A porta estava trancada, mas a fechadura era velha. Uma forcinha com um pino de cabelo que roubei de uma empregada adormecida no corredor. E entrei. O quarto cheirava a ervas secas e poeira. Prateleiras cobriam as paredes, cheias de frascos etiquetados, pergaminhos enrolados
e livros encadernados em couro. No centro, uma mesa grande estava coberta com anotações e diagramas anatômicos. Comecei a procurar freneticamente. Registros médicos, históricos de nascimento, qualquer coisa que provasse que Joel era meu filho, que eu não era louca, que o vínculo entre nós era real. E então encontrei um livro grosso com capa de couro negro, escondido sob pilhas de outros pergaminhos. Na lombada, em letras douradas desgastadas, livro de linhagens. Casa Ironheart. Minhas mãos tremeram abrindo-o. Páginas e páginas de nascimentos, mortes, casamentos. A história da dinastia Ironheart registrada meticulosamente. E lá, 4 anos atrás, encontrei. Ano 1247, 13º dia da lua crescente. Nascimento do príncipe Joel Ironheart, primeiro filho do rei Robert. Mãe, Joanne, vinculadora de Alcateia, sob o rito do ventre sagrado. Joanne. Meu nome. Meu nome estava ali, em tinta permanente, registrado como mãe de Joel. E abaixo, uma anotação em letra diferente, apressada, adicionada mais tarde. Memória da mãe suprimida por necessidade médica. Vínculo selado. Registros a serem mantidos em segredo absoluto por ordem da consorte Mariana. Por ordem de Mariana. Ela havia feito isso. Havia me apagado. Havia selado o vínculo entre mim e meu próprio filho. Mas por quê? Continuei lendo, virando páginas com urgência crescente. E então vi. Outro registro. Este de apenas 2 anos atrás. Tentativa de envenenamento do príncipe Joel. Acônito detectado em sua comida. Culpado. Não identificado. Príncipe sobreviveu, mas desenvolveu sensibilidade extrema à prata. Transformações se tornaram impossíveis. Envenenamento. Não doença natural. E a sensibilidade à prata não era condição de nascimento, mas resultado de veneno. Veneno que alguém havia administrado. E quando isso falhou em matar Joel, essa mesma pessoa plantou a agulha de prata em sua coluna para garantir sofrimento contínuo. Mariana. Tinha que ser Mariana. Mas por quê? O que ela ganhava mantendo Joel doente? A resposta veio como relâmpago. Sucessão. Se Joel estava incapacitado, incapaz de assumir o trono quando crescesse, então o próximo na linha seria qualquer filho que Mariana desse a Robert. Ela estava eliminando a competição. Lentamente, cruelmente. E eu, a mãe biológica, era a ameaça. Porque vínculos de vinculadora eram inquebráveis. Mesmo com memórias suprimidas, mesmo com magia negra, o sangue reconheceria sangue. Então ela me apagou também, me transformou em ninguém, em nada. Mas agora eu lembrava, e eu tinha prova. Arranquei a página do livro, dobrando-a cuidadosamente e escondendo-a dentro do meu vestido rasgado. Então saí daquele quarto, com propósito renovado. Precisava chegar até Robert. Precisava fazê-lo ver. Mas mais importante, precisava chegar até Joel, antes que Mariana decidisse que um príncipe testemunha era testemunha demais. O 3º andar estava silencioso quando cheguei. Guardas deveriam estar posicionados, mas não vi nenhum. Estranho. A menos que Mariana os tivesse dispensado. A menos que ela quisesse privacidade. O quarto de Joel estava à frente. A porta estava fechada, mas luz vazava por baixo. E de dentro, ouvi vozes. Não deveria ter sobrevivido à remoção da agulha. A voz de Mariana, fria e irritada. O choque deveria tê-lo matado. Mas, de alguma forma, aquela serva... O que faremos agora? Uma segunda voz. Masculina. Não reconheci. Provavelmente o curandeiro dela. Simples. Colocaremos outra agulha. Mais profunda desta vez. E se ele morrer no processo? Ela fez uma pausa, e eu podia imaginar o sorriso cruel em seu rosto. Bem, diremos que foi infecção do ferimento que a assassina fez. Perfeito. Fúria explodiu em mim. Não. Não, eu não permitiria. Abri a porta com tanta força que bateu contra a parede. Mariana girou, seus olhos verdes se arregalando em choque. O curandeiro ao lado dela segurava uma seringa. E na cama, Joel, meu bebê, estava deitado, inconsciente, vulnerável. Afaste-se dele. Minha voz não era mais de uma serva assustada. Era comando, poder.
A voz de uma mãe defendendo sua criança. Mariana recuperou a compostura rapidamente. "Guardas!" ela gritou. "A prisioneira escapou!" Mas nenhum guarda veio, porque naquele momento outra porta se abriu e o rei Robert Ironheart entrou. Seus olhos dourados fixos em Mariana com expressão que eu não conseguia ler. "Não haverá guardas", ele disse calmamente, "porque eu os dispensei. E porque quero ouvir, da sua própria boca, o que você planejava fazer com meu filho." O rosto de Mariana empalideceu. E eu percebi. Ele havia ouvido. Não tudo, talvez, mas o suficiente. A verdade estava finalmente vindo à tona. O silêncio no quarto era tão denso que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Mariana estava congelada, a seringa ainda nas mãos do curandeiro, seus olhos verdes, calculando desesperadamente uma saída. E Robert estava parado na porta como uma estátua de ferro vivo, sua expressão ilegível, mas seus olhos ardendo com algo perigoso. "Robert." Mariana encontrou sua voz primeiro, e era mel puro, doce, preocupada. "Graças aos deuses você chegou. Esta mulher invadiu o quarto do príncipe novamente. Ela estava prestes a..." "Silêncio." A palavra cortou como lâmina. Robert deu um passo para dentro do quarto, sua presença preenchendo o espaço de forma tão absoluta que até o ar pareceu ficar mais pesado. "Eu ouvi, Mariana, através da porta. Ouvi você discutindo colocar outra agulha em meu filho. Ouvi você dizer que se ele morresse, culparia a assassina." O rosto de Mariana mudou, a máscara de preocupação rachando para revelar algo mais frio embaixo. "Você não entende. Eu estava apenas planejando matar meu herdeiro." Robert terminou. Sua voz era calma, aquela calma aterrorizante antes da tempestade. "Não pela primeira vez, suspeito. Quantas vezes, Mariana? Quantas vezes você envenenou meu filho? Quantas agulhas você enterrou nele?" "Nenhuma!" Mariana gritou, mas havia pânico em seus olhos agora. Eu amava Joel, como se fosse meu próprio." "Mentiras," eu disse, minha voz cortando através dela. Dei um passo à frente, puxando a página dobrada de dentro do meu vestido. "Eu tenho prova." Do livro de linhagens. Registro de envenenamento de 2 anos atrás. Acônito. O mesmo veneno que estava naquela agulha que tirei dele. Robert virou para mim, e pela primeira vez desde que nos conhecemos nesta vida, realmente me olhou. Não como serva, não como criminosa, mas como pessoa. "Mostre-me." Com mãos que ainda tremiam, estendi a página. Robert a pegou, seus olhos percorrendo as palavras escritas. E a cada linha que lia, sua expressão escurecia mais. "Joanne." Ele leu meu nome em voz alta, e algo naquela palavra fez meu peito apertar. "Vinculadora de Alcateia, mãe do príncipe Joel sob o rito do ventre sagrado." Ele ergueu os olhos para mim. "Você é a mãe dele." "Sim." A palavra saiu como soluço. "E você me fez esquecer, ou ela fez. Suprimiu minhas memórias, selou nosso vínculo, me transformou em nada. Mas quando toquei Joel, quando o segurei, tudo voltou. O amor, a conexão, tudo. Isso é absurdo." Mariana tentou mais uma vez. "Robert, essa página poderia ser falsificada. Essa mulher é claramente instável, obcecada." "O rito do ventre sagrado." Robert a interrompeu, seus olhos ainda fixos no documento. "É mencionado apenas em textos antigos. Um ritual onde uma vinculadora carrega o filho de um alfa para fortalecer a linhagem quando a consorte não pode conceber." Ele fez uma pausa, e algo passou por seu rosto. Dor, reconhecimento. Eu me lembro disso, vagamente, como um sonho que escapa ao acordar. Havia uma mulher, gentil, calorosa, com cheiro de baunilha e chuva de verão. Completei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. "E você cheirava a floresta queimada e aço. E quando Joel nasceu, nós dois o seguramos e você disse que ele tinha meus olhos." Robert cambaleou como se tivesse levado um golpe físico. Sua mão foi para a têmpora, pressionando como se tentasse conter dor súbita. Eu lembro. Fragmentos. Seu rosto. Sua risada.
Como você cantava para ele quando ele chorava. Seus olhos se arregalaram com horror. Como você simplesmente desapareceu. E eu não questionei. Não procurei. Como se você nunca tivesse existido. Feitiço de esquecimento. A voz veio do curandeiro. Todos viramos para ele. Era um homem pequeno, curvado, com olhos nervosos que não paravam de se mover. Lady Mariana me fez... Ela me forçou a criar uma poção para suprimir memórias específicas. Disse que era para o bem do reino, que a vinculadora era a ameaça. Cale a boca, seu tolo! Mariana sibilou. Não. O curandeiro deu um passo para trás, longe dela. Não mais. Eu tenho família, filhos. E o que fizemos a esse menino? Ele olhou para Joel, ainda inconsciente na cama. Não posso mais carregar isso. A agulha foi ideia dela. Prata forjada com acônito para garantir dor constante e impedir transformações. E quando a serva a removeu, Lady Mariana entrou em pânico. Porque sem o sofrimento constante, o príncipe poderia se recuperar. E um príncipe saudável arruinaria todos os planos dela. Que planos? Robert exigiu, sua voz trovejando. O curandeiro engoliu difícil. Ela está grávida. 2 meses. Planejava esperar até o príncipe Joel, até que ele não fosse mais problema. Então apresentaria seu próprio filho como único herdeiro. O ar saiu do quarto. Robert ficou completamente imóvel, exceto por suas mãos que se fecharam em punhos tão apertados que ouvi ossos estalando. Você. Ele olhou para Mariana, e havia assassinato em seus olhos. Você torturou meu filho, envenenou minha mente, destruiu minha família, para poder colocar seu próprio sangue no trono. Eu fiz pelo reino, Mariana gritou, toda a pretensão de inocência finalmente desmoronando. Joel é fraco, meio vinculadora, meio alfa, sangue diluído. Meu filho seria puro, forte, digno de governar Ironheart. Joel é meu filho, Robert disse, e cada palavra gotejava veneno. E você não passa de uma cobra que eu tolerei em minha cama. Ele se moveu então, rápido como relâmpago, cruzando o quarto e agarrando Mariana pelo pescoço, levantando-a do chão. Ela arranhava suas mãos, sem ar, olhos arregalados de terror. Robert, não! Gritei, correndo para a frente. Não por Mariana, mas por ele. Ela não vale sua alma, não vale se tornar monstro. Ele me olhou e vi a luta em seus olhos. A fúria querendo rasgar, destruir, mas também a razão, a humanidade. Lentamente, tão lentamente, ele abaixou Mariana de volta ao chão, mas não a soltou. Você vai para as masmorras, ele disse, e vai esperar julgamento do grande conselho. E quando eles ouvirem o que você fez, rezará para que eu tivesse acabado com você rápido. Ele a jogou para os guardas que finalmente apareceram na porta, atraídos pelo grito dela. Acorrentem-na em prata. Gag! Não quero ouvir mais uma palavra dessa bruxa. Ele se virou para o curandeiro. Você também. Cumplicidade de tentativa de assassinato real. Quando foram arrastados para fora, seus gritos ecoando pelos corredores, o quarto finalmente ficou quieto. Robert e eu, sozinhos, exceto por Joel ainda deitado na cama. Ele está bem? Robert perguntou, sua voz subitamente pequena, vulnerável. Diga-me que ele vai ficar bem. Corri para a cama, minhas mãos tocando Joel gentilmente. Ele estava quente. Muito quente. Febre. A ferida de onde tirei a agulha estava inflamada. Infecção. Ele precisa de curandeiro. Disse, pânico subindo. Um de verdade, não aquele monstro. Já mandei chamar o antigo médico real. Robert disse, vindo ficar ao meu lado. Ele chegará antes do amanhecer. Mas você pode fazer algo? Você é vinculadora. Vinculadora. O poder que mal entendia, mas que pulsava forte no meu peito agora. Posso tentar. Coloquei minhas mãos sobre o peito de Joel, sentindo sua respiração rápida demais, coração batendo irregular. Fechei os olhos e foquei no vínculo entre nós. Mãe e filho. Sangue e alma. Por favor, sussurrei. Por favor, deixe-me ajudá-lo. O poder respondeu. Calor fluiu das minhas mãos, penetrando na pele de Joel, procurando o veneno, a infecção, a dor. Não podia curar completamente.
Não tinha conhecimento suficiente, mas podia estabilizar. Podia dar a ele força até a ajuda adequada chegar. Joel gemeu baixinho, mas sua respiração ficou mais fácil. A febre baixou ligeiramente. E então, pela primeira vez desde que o encontrei, seus olhos se abriram. Aqueles olhos dourados, tão parecidos com os do pai, me olharam com reconhecimento. Mama! A palavra não saiu como som. Ele ainda estava em forma de lobo, mas eu ouvia em minha mente através do vínculo. Sim, bebê. Chorei, o abraçando gentilmente contra meu peito. Mamãe está aqui, e nunca mais vai deixar você. Robert se ajoelhou ao nosso lado, sua mão grande e calejada tocando a cabeça de Joel com gentileza, que contrastava absurdamente com sua aparência brutal. Filho, sua voz quebrou. Perdoe-me. Por tudo. Por não te proteger. Por esquecer sua mãe. Por deixar aquela bruxa te machucar. Joel virou a cabeça para olhar o pai. E então fez algo que me partiu e curou ao mesmo tempo. Ele lambeu a mão de Robert. Perdão. Compreensão. Amor incondicional que apenas crianças conseguem dar. Robert desabou. Esse rei enorme e temível simplesmente desabou. Lágrimas escorrendo pelo rosto, que provavelmente nunca mostrava fraqueza. Ele nos puxou, mãe e filho, para seus braços, nos segurando como se fôssemos a única coisa mantendo-o ancorado à terra. Minha família, ele sussurrou. Eu tenho minha família de volta. Ficamos assim por tempo que pareceu eternidade. 3 almas que haviam sido separadas, destruídas, quebradas. Mas agora, finalmente, começando a curar. O médico real chegou enquanto a primeira luz do amanhecer tocava as janelas. Era um homem velho, mas gentil, com mãos firmes e olhos sábios. Ele examinou Joel meticulosamente, limpou a ferida adequadamente, aplicou ungüentos que cheiravam a ervas curativas. A agulha fez danos, ele disse eventualmente, mas com tempo e cuidado, ele se recuperará. A vinculadora, ele me olhou com respeito. Já fez muito do trabalho pesado ao remover o veneno e estabilizá-lo, mas haverá um longo caminho pela frente. Quanto tempo até ele poder se transformar? Robert perguntou. Semanas. Talvez meses. A prata causou trauma na capacidade de mudança. Será como aprender novamente. Lento, doloroso às vezes, mas possível. Então faremos. Eu disse firmemente. Juntos, como família. O médico sorriu. É exatamente o que ele precisa. Amor, paciência e segurança de saber que nunca mais será abandonado. Depois que ele saiu, deixando instruções e remédios, Robert finalmente me olhou adequadamente. Realmente me viu. Eu sinto muito, ele disse. Não tenho palavras para expressar quanto. Você carregou meu filho, me deu o maior presente. E eu esqueci. Deixei você ser apagada como se nunca importasse. Você estava enfeitiçado, eu disse suavemente. Não é sua culpa, mas é minha responsabilidade. Ele corrigiu. Como rei, como pai, como seu companheiro. A palavra me fez parar. Companheiro? Ele tocou meu rosto, e havia algo em seus olhos, algo além de arrependimento ou gratidão. O rito do ventre sagrado não é feito com estranhos. É feito com companheiros verdadeiros quando circunstâncias impedem concepção natural. Eu escolhi você, Joanne. E então esqueci. Mas minha loba não esqueceu. Ela sabia. Por isso a fúria quando pensei que você machucou Joel. Não era apenas proteção de filho. Era a raiva de pensar que minha companheira havia traído nossa confiança. Palavras falharam. Porque ele estava certo. Agora que as memórias voltavam, lembrava. Lembrava de amá-lo, de ser amada, de promessas feitas antes de tudo ser roubado. Não precisa responder agora, Robert disse. Não depois de tudo que aconteceu. Mas saiba que quero consertar isso, tudo. Quero que você seja mais que mãe de Joel. Quero que seja minha Luna, minha companheira, minha rainha. Lágrimas queimaram meus olhos. Depois do julgamento, depois de Mariana enfrentar justiça, depois de Joel estar curado. Então conversamos sobre futuro. Robert assentiu. É justo. Ele beijou minha testa gentilmente. Mas, Joanne, eu já sei minha resposta.
e vou passar cada dia provando que mereço a sua. Naquela noite, dormi em uma cama adequada pela primeira vez, desde que cheguei a Ironheart, mas não nos quartos de serva. Nos aposentos adjacentes ao de Joel, onde poderia ouvi-lo se ele precisasse. E quando acordei no meio da noite com um ganido suave através do vínculo, não hesitei. Fui até ele, o segurei. Cantei as canções que minha alma lembrava mesmo quando minha mente havia esquecido. E pela primeira vez em 4 anos, meu filho dormiu a noite inteira sem dor. O julgamento aconteceu 3 dias depois, no grande salão que havia sido transformado em tribunal. Eu nunca havia visto tantas pessoas importantes em um só lugar. Representantes das alcateias vizinhas, membros do grande conselho, nobres de Ironheart. Todos vieram testemunhar a queda de Lady Mariana. Eu estava sentada ao lado de Robert, não mais como serva, mas como testemunha principal e mãe do príncipe. Joel estava nos meus braços, ainda em forma de lobo, mas muito mais alerta que dias atrás. Ele havia começado a ganhar peso, seu pelo perdendo aquele aspecto opaco e doentio. E o mais importante, ele não ganhia mais de dor constante. Mariana foi trazida acorrentada em prata, seu vestido de seda substituído por trapos de prisioneira. Mas mesmo assim, ela mantinha aquela postura altiva, aquele queixo erguido como se ainda fosse consorte e não criminosa condenada. Lady Mariana, o ancião do grande conselho começou. Era o mesmo homem que havia presidido o julgamento de Genevieve meses atrás, e sua voz carregava o peso de séculos de lei. Você está acusada de tentativa de assassinato do príncipe Joel Ironheart, de uso de magia proibida para manipular a mente do rei, de conspiração para usurpar o trono através de fraude e violência. Como se declara? Inocente. Mariana disse, sua voz clara e firme. Tudo o que fiz foi pelo bem de Ironheart. O príncipe é fraco, sangue impuro. Eu apenas tentei poupar o reino de um herdeiro inadequado. Murmúrios explodiram pelo salão. Robert se levantou, sua presença silenciando todos instantaneamente. Você ousa. Sua voz era baixa, mortal. Você ousa chamar meu filho de inadequado? Você que o torturou por anos? Que enterrou prata envenenada em sua coluna? Eu fiz o que era necessário. Mariana gritou, sua compostura finalmente rachando. Ele é filho de uma vinculadora. Não de sangue real puro, seu reino merecia melhor que um príncipe meio-sangue que nem conseguia se transformar adequadamente. Ele não conseguia se transformar, eu disse, minha voz cortando através da raiva dela. Porque você o envenenou. Porque você plantou agulhas de prata nele. Porque você decidiu que sua ambição valia mais que a vida de uma criança. Silêncio! Mariana se virou para mim, seus olhos verdes queimando com ódio puro. Você não passa de uma barriga de aluguel, uma incubadora. Sem você encontraríamos outra. Mas eu era consorte, tinha direito ao trono. Você nunca foi marcada. Robert disse friamente. Nunca foi minha companheira verdadeira. Foi apenas conveniência. Depois que Joanne desapareceu das minhas memórias, eu precisava de alguém para preencher o vazio. Você estava lá, manipuladora, calculista, usando magia para fazer-me esquecer o que realmente importava. Tragam as evidências. O ancião ordenou. O curandeiro, agora também prisioneiro, mas cooperativo, foi trazido primeiro. Ele testemunhou sobre as poções de esquecimento, sobre as agulhas que Mariana o forçou a criar, sobre o veneno administrado lentamente ao longo de anos. Ela dizia que era para o bem do reino. Ele disse, sua voz trêmula. Mas eu sabia, no fundo eu sabia que estava errado, e serei atormentado por isso até meu último dia. Depois vieram os registros médicos. O médico real apresentou anotações detalhadas de cada vez que Joel havia piorado misteriosamente, sempre após visitas de Mariana. Sempre com sintomas consistentes com envenenamento por acônito. E então, o momento mais devastador. Robert pediu que trouxessem Joel para a frente. Eu o carreguei, sentindo cada olho no salão sobre nós. Gentilmente, com permissão do médico real, separamos o pelo na base da coluna de Joel. A ferida estava cicatrizando, mas a cicatriz permaneceria. Uma marca circular, feia,
onde a agulha havia sido enterrada. E ao redor dela, a pele ainda mostrava sinais de queimadura química do acônito. Esta, Robert disse, sua voz ecoando através do salão, é a prova. Meu filho, meu herdeiro, marcado permanentemente pela crueldade de uma mulher que dizia amá-lo. Joel, sentindo a tensão, pressionou seu focinho contra meu pescoço, buscando conforto. E através do vínculo senti seu medo. Não dos estranhos ou do salão grande, mas de Mariana, dela que ele ainda temia. Está tudo bem, bebê. Sussurrei em seu ouvido peludo. Ela nunca mais vai te machucar. Mamãe promete. O ancião olhou para Mariana com algo próximo de repulsa. A evidência é irrefutável, mas há um último testemunho que devemos ouvir. Ele se virou para mim. Joanne, vinculadora de Alcateia e mãe do príncipe Joel. Conte ao conselho sua história. Respirei fundo. Isto era o momento onde minha verdade seria validada ou questionada. Onde eu provaria que não era louca, não era mentirosa, mas mãe roubada. Eu não me lembrava. Comecei, minha voz firme apesar do tremor em minhas mãos. Por 4 anos, vivi com um vazio no peito que não conseguia explicar. Sonhava com choro de bebê. Acordava com os braços doendo como se tivessem segurado algo precioso que foi arrancado. Mas não tinha memórias. Apenas ausência. Fiz uma pausa, olhando para Joel. Quando cheguei a Ironheart como serva, fui instruída a nunca ir ao 3º andar. Nunca me aproximar do príncipe monstro. Mas eu ouvia ele chorar à noite. E algo em mim quebrou. Eu tinha que ver. Tinha que ajudar. E quando toquei ele, lágrimas escorreram livremente agora. Quando segurei esse filhote pequeno e assustado, tudo voltou. Não como memórias claras, mas como certeza absoluta. Este era meu filho, meu bebê, e alguém havia me feito esquecer dele. Então você encontrou a agulha. O ancião incentivou. Sim, enterrada na base de sua coluna. 10 centímetros de prata cobertos com veneno, causando dor a cada respiração, a cada movimento. Impedindo-o de se transformar, de ser a criança que deveria ser. Minha voz ficou mais dura. E quando a removi, quando o salvei, Mariana me acusou de tentar matá-lo, porque ela não podia permitir que ele se recuperasse. Porque um príncipe saudável arruinava todos os planos dela. Mentiras! Mariana gritou. Ela é obsessiva, delirante. Provavelmente colocou a agulha ela mesma para depois fingir heroísmo. Então explique isto. Robert jogou algo no chão aos pés de Mariana. A página que eu havia arrancado do livro de linhagens. Registro oficial. Seu nome. Mãe de Joel sob o rito do ventre sagrado. E abaixo, anotação em sua própria letra, Mariana, ordenando que as memórias de Joanne fossem suprimidas. O rosto de Mariana empalideceu. Ela havia esquecido do registro. Ou pensou que ninguém o encontraria. Ela gaguejou. Isso foi por necessidade médica. A vinculadora estava instável após o parto, ameaçando o bebê. Eu apenas... Você mentiu, eu disse, minha voz cortando através de suas desculpas. Você viu em mim uma ameaça. Porque enquanto eu vivesse, enquanto o vínculo entre mim e Joel existisse, você nunca poderia colocar seu próprio filho no trono. Então me apagou. Fez Robert esquecer. E quando isso não foi suficiente, decidiu matar Joel lentamente, cruelmente, para que parecesse doença natural e não assassinato. Não! Mariana estava desesperada agora. Eu carrego o filho dele, filho de Robert. Isso tem que contar para algo. Seu filho, Robert disse, sua voz como gelo, será tirado no nascimento e entregue a uma família que possa criá-lo adequadamente, longe de você, longe de sua influência venenosa, e crescerá sem nunca saber o nome da mulher que o deu à luz. A punição mais cruel para alguém como Mariana. Ter filho, mas nunca ser mãe. Não! Ela se debateu contra as correntes. Você não pode. Eu sou consorte. Tenho direitos. Você não tem nada, Robert disse. Nenhum título. Nenhum direito. Nenhuma misericórdia. Ele se virou para o ancião. Qual é o veredito do conselho? O ancião deliberou brevemente com os outros membros. Então se levantou. Lady Mariana, você é declarada culpada de todas as acusações.
Tentativa de assassinato. Uso de magia proibida. Traição ao reino. Ele fez uma pausa. Normalmente, tais crimes seriam punidos com morte imediata. Mas há uma crueldade especial no que você fez. Torturar uma criança. Roubar uma mãe de seu filho. Portanto, sua sentença é esta. Você será exilada às terras além do mar, um lugar onde magia não funciona, onde lobos não podem se transformar. Você viverá como humana comum, sem poderes, sem status, sem nada, exceto as roupas em suas costas. E seu filho será entregue a outra no momento do nascimento. Mariana soltou um som que era meio grito, meio uivo. Não, matem-me. Por favor, apenas me matem, mas não tirem meu filho. Agora você entende. Eu disse suavemente, olhando em seus olhos. Agora você sente o que eu senti quando você me apagou, quando separou mãe e filho. Esta é justiça, Mariana, não vingança. Justiça. Ela foi arrastada, seus gritos ecoando até que portas pesadas se fecharam, silenciando-os. E o salão, que havia estado tenso com drama, finalmente exalou alívio coletivo. O ancião se virou para mim. Joanne de Ironheart, o conselho reconhece você como mãe legítima do príncipe Joel. Seu vínculo é restaurado, suas memórias validadas, seu lugar garantido. Ele fez uma pausa. E há outro assunto. Rei Robert peticionou que você seja reconhecida não apenas como mãe do herdeiro, mas como sua companheira marcada e Luna de Ironheart. Meu coração parou. Robert me olhou. Vulnerabilidade clara em seus olhos pela primeira vez desde que o conheci. A decisão é sua, o ancião disse. Ninguém pode forçá-la. Você sofreu muito. Se desejar apenas ser mãe de Joel e viver em paz, o conselho apoiará isso também. Olhei para Joel em meus braços, para o filho que havia recuperado, depois para Robert, para o homem que havia sido vítima tanto quanto eu, que havia esquecido por magia, não por escolha, que estava tentando, desesperadamente, consertar o que foi quebrado. E senti, através do vínculo com Joel, mas também através de algo mais profundo. O vínculo de companheiros que Mariana havia tentado apagar, mas nunca destruir completamente. Ele estava lá, dormente, esperando. Eu aceito, disse, minha voz ecoando através do salão silencioso. Aceito ser Luna. Aceito ser companheira. Não porque devo, mas porque escolho. Porque Robert e eu fomos vítimas da mesma bruxa. E juntos, podemos curar. Juntos, podemos ser família. Robert atravessou o espaço entre nós em 3 passos longos. Ele caiu de joelhos na minha frente, sua cabeça curvada. Eu prometo. Sua voz era rouca de emoção. Passar cada dia do resto da minha vida sendo digno desta segunda chance. Sendo o companheiro que você merece. O pai que Joel precisa. O rei que Ironheart necessita. Eu toquei seu rosto, levantando-o para me olhar. Então levante, porque reis não se ajoelham, nem mesmo para suas lunas. Ele sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que vi nele. Para você, eu sempre me ajoelharei. E então, ali no grande salão, testemunhado pelo conselho e nobreza, Robert me marcou. Não a marca brutal de posse, mas a marca gentil de devoção. Seus caninos encontraram meu pescoço, e quando o vínculo de companheiros finalmente selou completamente, o mundo explodiu em cores que eu não sabia que existiam. Eu o marquei de volta, e quando nos separamos, ambos sabíamos. A família que havia sido destruída estava restaurada, e nada, nunca mais, nos separaria. Joel, ainda em meus braços, lambeu ambos os nossos rostos, e através do vínculo, senti algo que me fez chorar de alegria pura. Ele estava feliz. Finalmente, meu bebê estava feliz. 3 semanas se passaram desde o julgamento. 3 semanas de cura lenta, mas constante. 3 semanas de reconstruir o que havia sido quebrado. O quarto de Joel não era mais aquele espaço frio e abandonado. Robert e eu passamos dias transformando-o. Paredes foram pintadas com cores quentes, amarelos suaves e azuis de céu. Cortinas grossas que bloqueavam luz foram substituídas por tecidos leves, que deixavam o sol entrar. Brinquedos novos enchiam prateleiras. E o mais importante, havia calor. Lareiras sempre acesas, cobertores macios e amor em cada canto.
Mas a maior mudança estava em Joel. Eu estava sentada no tapete fofo que havíamos colocado no centro do quarto. Joel enrolado no meu colo como sempre fazia agora. Ele ainda preferia a forma de lobo. Anos preso nela haviam tornado mais confortável que a forma humana que mal conseguia lembrar. Mas a diferença era notável. Seu pelo havia crescido espesso e brilhante, prateado como deveria ser. Suas costelas não eram mais visíveis. Seus olhos brilhavam com vida em vez de dor. Hoje é o dia, o médico real disse entrando com sua bolsa de curandeiro. Robert estava ao seu lado, tensão visível em cada linha de seu corpo. Se ele estiver pronto, se o trauma de prata tiver curado suficientemente, ele pode ser capaz de se transformar. E se não estiver pronto? Perguntei, minha mão acariciando o pelo de Joel protetoramente. E se forçarmos e machucarmos mais? Não forçaremos nada, Robert disse, se ajoelhando ao nosso lado. Ele havia mudado tanto nessas semanas. Ainda era o rei poderoso e intimidante para o mundo. Mas conosco, ele era apenas Robert, pai, companheiro. Joel decide. Se ele quiser tentar, tentaremos. Se não, esperaremos quanto for necessário. Joel ergueu a cabeça, seus olhos dourados se movendo entre nós três. E através do vínculo, senti curiosidade, vontade e sim, medo, mas também coragem. Meu bebê corajoso querendo tentar. Ele quer, eu disse suavemente. Ele está pronto. O médico real assentiu. Então precisamos criar um ambiente seguro. Transformações após trauma podem ser difíceis, dolorosas. Ele pode gritar. Pode precisar parar no meio. Precisamos estar preparados para qualquer coisa. Robert estendeu sua mão para Joel. Filho, você não está sozinho nisso. Sua mãe e eu estaremos aqui, a cada segundo. Se doer demais, se quiser parar, apenas nos diga. Joel lambeu a mão de Robert. Então, lentamente, desceu do meu colo. Ficou no centro do tapete, seu corpo pequeno parecendo ainda menor no espaço aberto. Fechei meus olhos e abri o vínculo completamente, deixando Joel sentir minha presença, minha força, meu amor incondicional. Robert fez o mesmo. Eu podia sentir através da marca de companheiros, seu poder alfa se estendendo para envolver nosso filho em proteção. E Joel começou. A primeira coisa que ouvi foi um ganido, não de dor, mas de esforço. Seu corpo pequeno tremeu. Ossos começaram a estalar, o som horrível de estrutura mudando. E então, um grito, agudo, desesperado. Joel! Eu me movi instintivamente, mas Robert me segurou. Espere, ele disse, lágrimas nos próprios olhos. Ele precisa fazer isso. Se interrompermos agora, pode ser pior. Então, eu fiz a única coisa que podia. Enviei amor através do vínculo. Ondas e ondas de amor, segurança, encorajamento. Você consegue, bebê. Mamãe está aqui. Você é tão forte, tão corajoso. O corpo de Joel contorceu. Pelo começou a retrair, revelando pele pálida embaixo. Suas patas alongaram, dedos emergindo onde antes havia almofadas. Seu focinho encurtou dolorosamente. E todo o tempo, ele chorava. Sons que rasgavam minha alma porque eu não podia tirá-los dele. E então, tão subitamente quanto começou, parou. No lugar do lobinho prateado, havia um menino. Joel, meu filho, em forma humana pela primeira vez em 4 anos. Ele estava deitado no tapete, enrolado em posição fetal, seu corpo nu tremendo violentamente. Cabelos prateados desgrenhados caíam sobre olhos dourados que estavam arregalados de choque e confusão. Ele era pequeno para 4 anos. Desnutrição e anos preso em forma de lobo haviam atrofiado seu crescimento. Mas ele era lindo. Perfeito. Joel, sussurrei, me aproximando devagar. Meu bebê, você conseguiu. Ele tentou falar. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Anos sem usar cordas vocais humanas. Frustração cruzou seu pequeno rosto, e novas lágrimas começaram. Shhh, está tudo bem. Peguei um cobertor macio e o envolvi nele. Depois o puxei para o meu colo. Você não precisa falar ainda. Levará tempo. Mas você fez. Você se transformou. Estou tão orgulhosa de você. Robert se juntou a nós, seus braços grandes envolvendo ambos. Meu filho. Sua voz estava quebrada.
Meu filho corajoso, você é incrível. Joel se aninhou entre nós, ainda tremendo, ainda processando a mudança massiva. E então, através do vínculo, senti algo que me fez soltar um soluço. Não palavras, mas sentimento puro, segurança, amor, lar. Pela primeira vez em sua curta vida, meu filho se sentia completamente seguro. Os dias seguintes foram uma jornada de descobertas. Joel precisava reaprender tudo como humano. Como andar em 2 pernas em vez de 4. Como usar as mãos para segurar as coisas. Como comer com talheres em vez de focinho. Como falar. Aquela última era a mais difícil. Sua primeira palavra levou 5 dias de tentativas frustradas. Eu estava lendo para ele. Um livro de histórias ilustrado sobre cavaleiros e dragões. Quando ele, de repente, apontou para a imagem de uma mulher de cabelos escuros. Mama. O som saiu arranhado, difícil. Mas era som, palavra. Sim, eu encorajei, meu coração trovejando. Mamãe, você pode dizer mamãe? Ele franziu a testa com concentração. Você consegue, Joel. Eu sei que consegue. Mama. Finalmente saiu. Imperfeito, hesitante. Mas era minha palavra, meu título, meu nome no coração dele. Eu o peguei e girei, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, bebê. Eu sou sua mama, sua mamãe. Robert entrou correndo, alarmado pelos sons. O que aconteceu? Ele falou! Gritei. Joel falou! Ele me chamou de mama! O orgulho que cruzou o rosto de Robert era incrível de ver. Ele se ajoelhou, olhando Joel nos olhos. Você pode dizer papa? Para mim? Joel olhou para o pai, depois para mim, como se pedindo permissão. Eu assenti encorajadoramente. Pá. Veio mais fácil desta vez. Sim, Robert disse, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto deste rei poderoso. Eu sou seu papa, e você é meu filho, meu menino corajoso. Mas nem tudo era progresso suave. Havia pesadelos. Noites quando Joel acordava gritando, preso em memórias de dor e solidão. Noites quando ele se transformava de volta para lobo involuntariamente, seu corpo buscando a forma que se sentia mais segura quando aterrorizado. Em uma dessas noites, eu acordei com ganidos vindos do quarto dele. Corri, Robert logo atrás. Joel estava enrolado no canto mais escuro do quarto, em forma de lobo novamente, tremendo. Joel, amor. Me aproximei devagar. É só um sonho ruim. Você está seguro. Mas ele não me ouvia. Seus olhos estavam vidrados, vendo algo que não estava lá. Mariana. Ele estava revivendo as vezes que ela o machucou. Joanne? Deixe-me, Robert disse. Eu comecei a protestar, mas ele tocou meu ombro gentilmente. Confie em mim. Recuei, observando enquanto Robert se transformava. Não completamente. Apenas parcialmente, deixando sua loba emergir o suficiente para que seu tamanho aumentasse, seu poder alfa se tornasse tangível. Ele se aproximou de Joel, não como humano tentando alcançar filhote assustado, mas como alfa protegendo membro da alcateia, e começou a rosnar, não ameaçadoramente, mas em um padrão rítmico que reconheci de instinto antigo, comunicação de lobo, segurança, proteção, família. Joel ergueu a cabeça. Seus olhos focaram em Robert. E lentamente, tão lentamente, ele saiu do canto. Se aproximou. E se encostou contra o alfa que era seu pai. Robert o envolveu com seus braços. Sua forma parcialmente transformada enorme comparada ao filhote pequeno. E começou a lamber o topo da cabeça de Joel. Limpeza. Conforto. Aceitação. Através do vínculo triplo, mãe, pai, filho, senti o terror de Joel diminuir, substituído por algo mais forte, pertencimento. Você é da alcateia Ironheart. Robert rosnou suavemente. Meu filho, meu herdeiro, e enquanto eu respirar, nada vai machucá-lo, nunca mais. Joel se transformou de volta para humano ali nos braços de Robert, e dessa vez, quando falou, sua voz estava mais clara. Papa, fica. Sempre, Robert prometeu. Sempre vou ficar. Aquela noite, os 3 dormimos juntos na cama grande do quarto de Joel. Uma pilha bagunçada de pais e filho, segurança e amor.
Passou-se um mês, e então veio o dia que eu temia e ansiava em igual medida, a cerimônia de apresentação, onde Joel seria formalmente apresentado ao reino como príncipe herdeiro recuperado, onde todos veriam que ele estava curado, saudável, forte, mas também onde ele seria exposto a multidões, barulho, estranhos, todas as coisas que ainda o deixavam nervoso. Não precisamos fazer isso agora, eu disse a Robert enquanto nos preparávamos. Podemos esperar mais, até ele estar mais confortável. Ele nunca estará completamente confortável, Robert disse gentilmente. Não até enfrentar. E quanto mais esperarmos, mais medo crescerá. Ele tocou meu rosto. Mas estaremos com ele, a cada segundo. E se for demais, paramos. Simples assim. Joel entrou então, usando sua primeira roupa formal. Calças e túnica nas cores de Ironheart, preto e prata. Ele parecia tão pequeno, tão jovem, mas seus olhos estavam determinados. Pronto, mama, ele disse. Sua fala havia melhorado dramaticamente, embora ainda fosse hesitante. Quero mostrar, para todos, que não sou quebrado. Meu coração derreteu e se orgulhou ao mesmo tempo. Você nunca foi quebrado, amor. Apenas machucado. E feridas curam. A cerimônia foi no grande pátio. Centenas de pessoas se reuniram. Nobres, guardas, serventes, cidadãos comuns. Todos querendo ver o príncipe milagroso. A criança que havia sido prisioneiro de dor e agora estava livre. Robert nos liderou através das portas. Eu segurava a mão de Joel de um lado, Robert do outro, unidos, família. E quando as pessoas nos viram, o silêncio caiu, seguido por algo inesperado. Não aplausos ou cheers formais, mas choro. Muitos dos presentes estavam chorando, de alegria, de alívio, de esperança. Porque se o príncipe podia curar de tal trauma, talvez o reino também pudesse. Robert ergueu a mão para silêncio. Povo de Ironheart. Apresento formalmente o príncipe Joel Ironheart, meu filho, meu herdeiro. E a prova viva de que amor e família são mais fortes que qualquer veneno ou maldade. Ele se virou para mim. E apresento Luna Joanne Ironheart, minha companheira marcada, mãe de meu filho, e a mulher mais corajosa e forte que conheço. Os aplausos foram ensurdecedores. E através deles, Joel apertou nossas mãos. Não de medo, mas de orgulho. Meu bebê estava orgulhoso de sua família, de sua posição, de si mesmo. E naquele momento, sob o sol do meio-dia, cercados por nosso povo, soubemos. A escuridão havia passado. A dor havia acabado. O reinado do amor havia começado. 6 meses depois, eu estava na mesma varanda onde tudo havia mudado. Mas o mundo era irreconhecível. O inverno havia dado lugar à primavera, e os jardins de Ironheart estavam explodindo em vida. Flores roxas e douradas balançavam na brisa suave. Pássaros cantavam nas árvores que antes pareciam mortas. E lá embaixo, no pátio de treinamento, podia ver Joel brincando com outras crianças da corte. Joel, meu milagre. Ele havia crescido nesses meses. Não apenas fisicamente, embora tivesse ganhado peso saudável e altura, mas em confiança. Ele ria agora. Alto e livre, sem medo de que felicidade fosse punida. Ele corria sem esperar dor a cada passo. E melhor de tudo, ele se transformava facilmente, mudando entre formas humana e lobo com a naturalidade de qualquer criança de sua idade. Neste momento, ele estava em forma de lobo, perseguindo uma bola que outra criança havia jogado. Seu pelo prateado brilhava sob o sol, saudável e espesso. E quando ele pegou a bola e a trouxe de volta, sua cauda abanava tão rápido que todo o seu corpo traseiro sacudia. Ele é feliz. A voz de Robert disse atrás de mim. Braços fortes me envolveram, puxando-me contra um peito sólido. Nosso filho é finalmente verdadeiramente feliz. Sim, concordei, me inclinando nele. E eu nem sei mais onde termina meu coração e começa minha gratidão. Todos os dias acordo e por um segundo temo que seja sonho. Que vou despertar de volta naquela cela fria. Ou pior, de volta aos dias quando nem sabia que tinha filho. Não é sonho. Robert beijou o topo da minha cabeça. É real.
Você fez isso real, ao recusar desistir, ao ouvir seu instinto quando todos diziam para ignorá-lo, ao arrancar aquela maldita agulha mesmo sabendo que poderia ser acusada. Nós fizemos, corrigi. Você acreditou. Quando poderia ter me executado, você investigou. Você quebrou o feitiço que Mariana teceu. Apenas depois de te prender injustamente. Culpa ainda coloriu sua voz quando falava disso. Não importa quantas vezes você me perdoa, eu virei em seus braços, colocando meus dedos sobre seus lábios. Para. Você estava enfeitiçado. Não foi sua culpa. E eu não teria você carregando culpa que pertence apenas a ela. Robert pegou minha mão, beijando cada dedo. Como fiquei tão sortudo. Como mereço você. Você não merece. Eu brinquei. Mas me tem mesmo assim. Ele riu. O som rico e caloroso. Robert ria muito agora. A transformação nele era tão dramática quanto em Joel. O rei severo e distante havia desaparecido, substituído por um homem que sorria para seu povo, brincava com seu filho e amava sua companheira sem reservas. Mamãe! Papai! A voz de Joel ecoou do pátio. Olhamos para baixo a tempo de vê-lo se transformar de volta para humano, nu como sempre ficavam após transformação, e acenar freneticamente. Vejam! Consegui pegar a bola 3 vezes seguidas. Maravilhoso, filho! Robert gritou de volta. Continue praticando. Ele vai precisar de calças novas em breve. Observei. As que compramos mês passado já estão ficando curtas. Bom, Robert disse com satisfação. Significa que está crescendo como deveria, compensando anos perdidos. Um servente apareceu na porta da varanda. Perdão, vossas majestades, mas o grande conselho solicita audiência. Dizem ser importante. Robert e eu trocamos olhares. O conselho havia se reunido várias vezes nos últimos meses, sempre sobre assuntos de rotina. Mas o tom do servente sugeria algo diferente. Mande-os para o salão privado, Robert disse. Estaremos lá em 5 minutos. Quando chegamos, 3 anciões nos esperavam. Seus rostos eram sérios, mas não hostis, apenas graves. Rei Robert, Luna Joanne. O mais velho se curvou. Trazemos notícias. Lady Mariana morreu. Meu estômago apertou, não de pena, mas de algo. Fechamento, talvez. Como? Robert perguntou. Parto. O ancião respondeu. Nas terras além do mar. A criança sobreviveu. Um menino. Mas ela... As complicações foram severas. Sem magia para curá-la, sem suas forças de lobo, ela simplesmente não era forte o suficiente. E o bebê? Eu perguntei, pensando naquela criança inocente. Meio-irmão de Joel. Está com uma família boa. Agricultores que sempre desejaram filhos, mas não podiam ter. Eles o amarão. O criarão bem. Sem nunca saber de sua herança manchada. Robert assentiu lentamente. É justo. A criança merece chance. E Mariana? Ele fez uma pausa. Mariana enfrentou consequências de suas ações. Mas não posso pedir. Há outra questão. O segundo ancião disse. O curandeiro que ajudou Mariana. Ele completou sua sentença de trabalhos forçados e pede audiência com vocês, especificamente com a Luna. Surpresa me atravessou. Por quê? Ele deseja pedir perdão, pessoalmente. Diz que não pode seguir em frente até que o faça. Olhei para Robert, que deu de ombros. Sua escolha, meu coração. Você não deve nada a ele. Mas algo em mim queria ouvir. Que venha. O curandeiro que entrou minutos depois era a sombra do homem que havia testemunhado no julgamento. Mais magro, mais curvado, cabelos mais grisalhos. Mas seus olhos estavam mais claros, libertos de algum peso. Ele caiu de joelhos diante de mim. Luna Joanne, eu não espero perdão. Não mereço. Mas preciso que saiba. Cada dia desses 6 meses, trabalhei nas minas. E cada noite, rezei. Rezei para que o príncipe se recuperasse, para que você encontrasse paz, para que de alguma forma minha penitência pudesse balancear um pouco do mal que fiz. Levante-se, eu disse suavemente. Ele obedeceu, olhos úmidos. Você cometeu crimes terríveis. Machucou meu filho. Ajudou aquela mulher a quase destruir minha família. Sim, ele sussurrou.
e viverei com isso sempre. Mas... Eu continuei. Você também testemunhou. Ajudou a revelar a verdade quando poderia ter permanecido silencioso. E isso conta para algo. Respirei fundo. Não posso dizer que perdoo completamente. A dor que causou a Joel não desaparece facilmente. Mas posso dizer que não carrego ódio por você. E espero que encontre uma maneira de viver consigo mesmo. Ele desabou, soluçando. Obrigado. Obrigado. Eu tentarei ser melhor. Prometo. Depois que ele partiu, Robert me puxou contra ele. Você é extraordinária. Sabe disso? Apenas cansada de carregar raiva. Admiti. A vida é curta demais, especialmente agora que temos tanto pelo que viver. Aquela noite, tivemos jantar em família. Apenas nós três, na sala privada que havia se tornado nosso refúgio. Joel estava tagarelando sobre seu dia, falando tão rápido que as palavras se atropelavam. E então Marcos disse que lobos não podem nadar, mas eu mostrei que podem. Mergulhei no lago e peguei a pedra do fundo, e depois... Devagar, filho. Robert riu. Seus pais são velhos, não conseguimos acompanhar. Vocês não são velhos, Joel protestou. Mamãe é bonita e papai é forte. Viu? Eu cutuquei Robert. Até Joel sabe. Depois do jantar, colocamos Joel na cama. Ele ainda preferia ter um de nós por perto até adormecer. Resquício de anos dormindo sozinho e assustado. Esta noite era minha vez. Sentei na beira da cama dele, acariciando seus cabelos prateados para trás. Você foi muito corajoso hoje. Seu pai ficou impressionado. Mesmo? Os olhos de Joel brilharam. Muito. E eu também. Você cresceu tanto, meu amor. Às vezes ainda vejo o filhote pequeno e assustado que encontrei naquele quarto frio. E então olho para você agora, tão forte e confiante. E mal acredito. Joel ficou quieto por um momento. Então, com voz pequena. Mamãe? Você ainda lembra? Quando eu doía? Sempre? Meu coração apertou. Sim, bebê. Lembro. Às vezes eu também lembro. Ele admitiu. Nos sonhos. E fico com medo que volte. Que a bruxa má volte e coloque a agulha de novo. Peguei-o no colo, embalando mesmo ele estando grande demais. Joelcinho, olhe para mim. Esperei até seus olhos dourados encontrarem os meus. Mariana se foi. Para sempre. Ela nunca pode voltar. E mesmo que pudesse, seu papai e eu nunca deixaríamos ela chegar perto de você. Entende? Você está seguro. Sempre estará seguro. Promete? Prometo. Com todo o meu coração. Com toda a minha alma. Com todo o meu amor. Beijei sua testa. Agora durma. E sonhe apenas com coisas boas. Com correr nos campos. Com nadar no lago. Com família que ama você mais que tudo no mundo. Poucos minutos depois ele estava dormindo. Respiração profunda e regular, rosto pacífico. Fiquei ali só observando, maravilhada como sempre pelo milagre dele. Robert apareceu na porta. Ele dorme? Sim, finalmente. Ele se juntou a mim, e juntos observamos nosso filho. Você lembra? Robert disse suavemente. Daquela primeira noite, quando você invadiu o quarto dele e o encontrou sofrendo. Como poderia esquecer? Foi quando tudo mudou. Eu estava no corredor. Robert admitiu. Não sabia que você estava lá. Mas ouvi quando você começou a puxar a agulha. Ouvi Joel gritar. E algo em mim quebrou o feitiço por um segundo. Só um segundo. E naquele segundo, lembrei. Lembrei de você. De amor. De família. Mas então Mariana apareceu e a névoa voltou. Lágrimas queimaram meus olhos. Você lutou. Mesmo enfeitiçado, parte de você lutou. Sempre lutarei por você. Por ele. Por nós. Ele beijou minha têmpora. Venha, deixe-o descansar. Temos nossa própria cama esperando. Mais tarde, deitados juntos no escuro, Robert traçou a cicatriz da marca de companheira em meu pescoço. Você se arrepende? De ter aceitado esta vida? De ter me dado uma segunda chance? Nunca. Respondi sem hesitar. Esta vida, esta família, este amor, é tudo que sempre quis. Mesmo nos dias quando não sabia que queria. Meu coração sabia, sempre soube. Eu te amo, ele disse. Mais que poder, mais que reino, mais que minha própria vida.
E eu te amo, respondi. Você e Joel. Vocês são meu mundo. 2 anos depois, nosso segundo filho nasceu. Uma menina com meus olhos e cabelos de Robert. Joel estava obcecado com ela, sempre querendo segurar, proteger, brincar. E 5 anos depois, outro menino. 3 filhos. Uma família completa e barulhenta e perfeitamente imperfeita. Mas nenhum deles jamais esqueceu a história. De como mamãe encontrou Joel sofrendo. De como ela arrancou a agulha que o torturava. De como o amor de uma mãe quebrou magia e salvou o príncipe. E Joel, agora jovem de 11 anos, contava a história para seus irmãos mais novos com orgulho. Mamãe foi a mais corajosa de todos. Ela não tinha poderes ainda. Não tinha exército. Apenas tinha amor. E amor foi suficiente. Sim, eu pensava sempre que ouvia essa história. Amor foi suficiente. Amor sempre seria suficiente. Porque no final, não foram magia ou poder ou posição que salvaram minha família. Foi simplesmente isto. Uma mãe que se recusou a desistir. Uma mãe cujo coração reconheceu seu filho, mesmo quando sua mente havia esquecido. Uma mãe que arrancou veneno com mãos nuas e arriscou tudo por chance de segurar seu bebê mais uma vez. Eles tentaram nos destruir com prata e veneno. Tentaram nos separar com feitiços e mentiras. Mas esqueceram uma coisa. O vínculo entre mãe e filho não pode ser quebrado. Apenas adormecido. E quando desperta, não há força no mundo que possa detê-lo. Esta é minha história. Nossa história. A história de como uma família foi quebrada, esquecida, torturada. E como amor, simples, puro, incondicional, a trouxe de volta. E agora, quando Joel me abraça e sussurra, "Te amo, mamãe", sei que cada momento de dor valeu, porque ele está aqui, saudável, feliz, livre, e nunca, nunca mais vai sofrer sozinho. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.